abençoe. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, versículo 3. A perfeição da evolução de Deus. Quando falamos sobre estas coisas, não quer dizer que somos os entendidos. Eu só falo porque eu leio a mensagem do profeta e eu aprendi a crer. Eu aprendi a crer de verdade nesta mensagem. Então, tudo que foi feito, o profeta mostra, o profeta Paulo também mostra, que não foi feito o que é aparente. Você tem coisas aí manifestas que vieram do invisível, não são de coisas aparentes. Então eu pensei nisto que é muito importante, a perfeição. Fala em perfeição, você já sabe. A evolução de Deus não é como a evolução dos homens, que Deus fez um macaco e o macaco foi chegando a ser gente. Nada disso. Estou falando de uma evolução da perfeição de Deus. E o irmão Branham mostra esta evolução em Gênesis capítulo 1. Produz a terra ervas. Então ele diz que a evolução de Deus foi assim da vida botânica, que é tão importante, de onde você tem o seu oxigênio. Ai de nós se não fosse o oxigênio, né? Então isso tudo temos que ser agradecidos a Deus desta evolução de sua criação. Vida botânica, logo temos a vida animal, mas Deus não parou nisto, porque aquilo que é manifesto na terra, o profeta diz que é um reflexo do céu, o que está manifestado na terra. Se tem alguma perfeição na terra, é um reflexo daquilo que é do céu, porque perfeito é Deus. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Eu quero ler com vocês Contagem Regressiva 32. A mensagem é muito rica, para podermos comentar sobre isso um pouquinho. E eu creio que tudo na terra reflete o céu. Então, às vezes, se nós não temos paz na terra, como diz a Bíblia, que nós temos que ter paz com todos os homens, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque isto é um reflexo do céu. Você tem que ter paz com as pessoas. Eu tenho que ter paz. Por isso eu sou acostumado a dizer, não tenho inimigo. Pode que o inimigo me tenha, mas eu não o tenho como inimigo, né? Sempre é assim. E cada um de nós estamos tentando viver a melhor vida cristã. Não somos melhores que ninguém. Estamos aqui refletindo o que há no céu. O nosso lar, quando está bom, marido e mulher, filhos, está refletindo o que há no céu. Teve um tempo que no céu houve problema. Sim, Lúcifer deu problema no céu. E ele acabou ganhando os anjos. E Miguel o lançou para a terra, porque no céu não é lugar de discórdia, nem de um pensar que é maior que o outro. Por quê? Porque na terra reflete o céu.
Não há um profeta maior que o outro, não há um pastor maior que o outro, e não há um membro maior que o outro. O irmão Brana diz, não há nenhum grande em nosso meio, todos nós pequenos, grande é Deus. Agora, esta é a verdade, temos que refletir na nossa vida. Por isso, o orgulhoso, o inchado, aquele que quer ser alguma coisa, sofre na vida, porque não tem nada no céu para refletir o orgulho dele. A grandeza dele não tem nada no céu. Quando nós vivemos esta vida com Deus, aqui na terra, entre irmãos, e também você vai ver no lar, tudo reflete. O próprio Paulo, falando do casamento, marido e mulher, ele falou que era o casamento com Cristo e a igreja, refletindo o céu, tudo que há na terra, o casamento, coisa boa, né? Porque você vê tudo lutando para viver, e é porque há uma vida a qual se reflete. Sempre, ninguém está lutando para morrer, luta é para viver. Porque há uma vida do outro lado que reflete esta vida que você tem aqui. Você não pode ter vontade de morrer. Não é normal a pessoa ter vontade de morrer. Ela perdeu suas forças. Ela está dominada por sentimentos de Satanás, que não tem nada disso que reflete o céu. Você tem que ter vontade de viver. O céu é vida. No céu não há morte. Quando você está em problema, você está com vontade de resolver o problema. Porque você tem um Deus que conhece tudo isto. E você está aqui para refletir que no céu hoje não tem problema. Houve um tempo que teve problema no céu. Por isso esses anjos vieram para a terra, para causar problema aqui na terra. Mas sempre Deus veio com suas manifestações, suas evoluções, para mostrar para todos nós que certos homens na terra estavam refletindo o céu. E eu creio que quando Deus fez o homem, isso são palavras do irmão Brana, estou lendo aqui palavras do irmão Brana, creio muito no profeta. Não é apenas ouvir as fitas do profeta, eu não apenas aperto o play, eu creio quando o play está apertado. Porque isso para mim que é o suficiente. Mas vocês continuam apertando o play. Uma vez, duas, três, 10. Volta atrás e aperta outra vez. Até você tomar revelação do que aquilo é. Então, o irmão Brana dizia, eu creio que quando Deus fez o homem, ele começou a refletir as coisas pequenas. Aí ele vai falar dessa vida botânica, vida animal, porque ele começou assim. Não tem nada maior que o homem. Você sabe disso. Na criação não tem nada maior que o homem. O homem é a criação máxima de Deus. Então isso você tem que guardar aqui. No céu é por causa do céu. Porque tem um homem aqui desta forma. É por causa do céu. No céu não tem um homem mentindo, roubando. Não. Isso não reflete o céu. Se você faz isso, não reflete o céu. Agora, se você acerta, corrige a sua vida, isso vai refletir o céu. Em lugar de gente que foram santificadas, foram cheios do Espírito Santo. Lembra de que o cordeiro, que não é um animal, é representado por um animal, mas ele foi morto antes da fundação do mundo. Se você puder entender o que era isto, era o homem sendo refletido. Aquele cordeiro era uma pessoa, só que lá ele estava apenas representando que a criação máxima, é a operação máxima, é a perfeição da criação de Deus. A irmã Brana continua dizendo, ele fez primeiro as árvores. Eu creio como o irmão Brana disse, porque você vai notar no capítulo 1, verso 11 de Gênesis,
ele fez tudo conforme sua espécie. E cada coisa vai produzir conforme sua espécie. Não pode mudar. Você pode ver que macaco produz macaco até hoje e homem produz homem. E um Caim, meio animal, produz também homens do número 6, que é o animal, veio exatamente desta criação do 6º dia. Certo? Você vai ver que chega a um ponto de tornar-se o homem, Deus, operando através da perfeição. Mas os animais vêm vindo, 4º, 5º, e assim chegou no dia do homem, no número 6 do homem, mas tem a perfeição do homem Deus, que é o 7. Não o homem natural, mas o homem espiritual. O que é perfeito não é nós, não somos nós, este homem natural. Quando a gente lê perfeito, é Bran. Bran significa perfeito. MacArthur Mole veio, 28, né? 28. Bran significa perfeito. Então a gente pensa logo no homem. Não, não é o homem, é aquele que está no homem. Por isso que Deus se reflete num homem. Nós tivemos várias manifestações e criações durante as eras, até chegar a este ponto. Vamos lá. Era um reflexo perfeito do maior no céu, que Deus é um homem. Quando Deus fez o homem, irmão Brand diz, é um reflexo daquilo que há maior no céu. Ele podia ter dito, porque Deus é espírito, porque nós sabemos. Mas o irmão Brand está tratando da perfeição da evolução. E Deus é um homem. Na Terra, para você ouvir a perfeição da evolução de Deus, não é o macaco, não é o chimpanzé. Isto é, não é os espíritos dogmáticos, os estudantes de Deus. Que tudo isso está no 6, ele não é perfeito. Para refletir agora o céu, você tem que vir de Deus, sua vida, sua natureza. Por isso temos que nascer de novo. Porque a nossa natureza mundana se vai. E nós tomamos a natureza divina. Outra vez, era um reflexo perfeito do maior do céu, que Deus é um homem. Vem? Deus é um homem no amanhecer, Deus é um homem no entardecer, Deus é um homem quando vê esse reflexo da criação. No céu, era um homem. Quando ele chegou na terra, você vê Deus chegando próximo do homem. Deus Espírito, Deus Luz, coluna de fogo, Deus Homem. Quando chegou em Jesus, era o reflexo do maior que há no céu. Deus, um homem. Vem, Deus é um homem. Então, isto prova isto. E quando Deus desceu para habitar em nós, ele era um homem. Agora, quando ele desceu para nos redimir, ele era um homem. Você vê que ele vem fazendo sua obra. Quando ele desceu para habitar em nós, ele era um homem. Mas era apenas um reflexo. O Espírito que estava manifestado na igreja, a igreja batizada com o Espírito Santo. Mas aquilo era da onde? Vou e venho para vós. Era um homem que tinha dito estas palavras. Mas aquele homem era Deus. E ele aqui na terra era o reflexo do céu. Porque Deus é um homem. Isso quer dizer, se você não quer ouvir um homem, você não vai ouvir Deus. Porque Deus só fala através do homem. Satanás fala também através do homem. Do homem 6. Satanás fala através dele. Seus entendimentos, suas interpretações, suas teologias,
suas teorias, Satanás fala através do homem. No 6. Mas quando ele vem para a perfeição, por isso você vê a perfeição, você não vê quando Deus fez o homem do pó. A perfeição é quando Deus fez o homem espírito. Certo? 1:26 e 27 de Gênesis. Ali está a perfeição. A perfeição não é Gênesis 2:7. Quando Deus forma o homem do pó. A perfeição está quando Deus fez o homem espírito igual a ele. Porque aquilo refletia que Deus é um homem. Quando ele fez do pó, estava mostrando a nossa vida, o nosso viver na terra, que passaríamos por estes momentos terríveis. Deus já sabia que nós estaríamos na terra através do sexo. Não é o original de Deus, não é a vontade perfeita, diz o irmão Brana. Que vir pelo sexo não é a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus é a criação, é Deus criando o homem como ele fez, conforme sua imagem. Por isso, tudo que há no homem precisa refletir o céu. Se você odeia, se você não perdoa, você está refletindo o inferno, refletindo o homem natural. O homem que reflete a Deus é aquele que perdoa, aquele que sofre, que não desforra. É aquele que... o amor tudo sofre, o amor quem é? O amor é Deus. São Paulo trouxe isso claro para nós, o amor tudo sofre. E isso quer dizer, se Deus está em mim, em você, Ele está aqui e Deus é um homem. Estamos refletindo o que há de maior no céu. Um homem, porque Deus é um homem. Leia para você ver aqui, contagem regressiva 32. Vem, ele era um homem. Um homem. Então isto mostra que a perfeição da evolução era Deus, o qual é um homem. A perfeição da evolução, quando ele chegou no homem, terminou. Foi o seu final. Por isso que nós temos tudo pronto no capítulo 1 de Gênesis. O homem já foi feito à imagem de Deus. Direto na perfeição. Direto em 7. Porque aí Deus descansou no 6º dia. Foi feito o homem, depois Deus descansou no 7º dia. Refletindo que no céu há descanso. E que eu e você temos que estar no descanso. Por isso ele deu um dia de 24 horas de descanso para Israel, refletindo o descanso eterno que há no céu. Se você está vivendo até hoje pelo natural, você não sabe nada do descanso de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso. Essas qualidades, características de filhos de Deus, porque sou manso e humilde de coração. Irmãos, se nós não somos manso nem humilde de coração, nós não refletimos nada do céu. O cordeiro, porque o cordeiro reflete o céu, porque é manso. Porque a pomba reflete o céu, porque ela só habita em coisas limpas, só come coisas puras. Assim é quando o crente está cheio do Espírito Santo. Ele não se alimenta com qualquer tipo de mensagem. Ele não perde tempo com mensagens que não têm vida, porque aquilo não reflete o céu. Se pudéssemos reconhecer o que está refletindo o céu hoje, é Apocalipse 10, 8-11. Reflete o céu, comendo o livrinho, profetizando outra vez. O que refletiu o céu na América do Norte? O 7º anjo. Sabe por que o 7º anjo? Sabe por que falamos nele? E no número 7? E no nome dele, que ele tem 7 letras, William,
Rembrandt, tudo tem 7 letras. Mas porque está ligado, o 7, a perfeição é Deus. Você pode começar a igreja no Pentecostes, trazendo oxigênio, árvores criadas. Você pode vir durante as eras, nós temos durante as eras, representada por animais. Leão, olha para você ver. Boi, o homem, um animal. E exatamente nesse espaço de tempo que o homem pensou que era alguma coisa, mas o irmão Branham fala que o homem é astúcia. E quem era astuto era a serpente. O homem natural, intelectual, ele é astuto. Como a serpente foi. Ele é conquistador. Ele é conquistador de irmãos. Ele é conquistador de irmãs. Ele é conquistador de membros dos outros. Você tem que aprender isso, que você não deve querer ganhar membro das outras pessoas. Você tem que pregar a palavra e deixar que aquele indivíduo reflita se ele é do céu, através da escritura que é do céu. No dia que vive, aquele indivíduo faz a sua decisão, sem ser preciso eu querer levá-lo para mim, puxá-lo para mim de toda maneira. Eu nunca consegui fazer isso. Sempre deixei as pessoas em paz. Siga onde você sentir melhor. Fique com o pastor que você sentir melhor. E se você está bem numa denominação, não sai daí. Esse é seu lugar. Em cada etapa na vida, reflete algo. Eu vejo isso desde o Pentecostes, refletindo o oxigênio para a igreja. As árvores. O que é importante para nós. Mas vem na era animal. Esses 4 animais são tão bons. O leão, a palavra original, o boi, o labor do crente, o homem, a astúcia, nos dias de Lutero, Wesley, Pentecostes. Filho, mas o que era tudo isso? Era uma evolução de Deus, da primeira era, segunda era, terceira era. E quem pregou na primeira era o Espírito Santo em um homem, quem pregou na segunda era é o mesmo Espírito Santo num homem. Cada mensageiro refletiu o céu no seu dia, não sendo eles a perfeição, mas eles refletiam, porque era uma manifestação naquele dia, até que chegou a passar as eras da igreja. Terminou o 6, entrou o 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, não nos dias do 6, nos dias do 6 você não sabe nada, você simplesmente tem mensagens teológicas, bonitas, mas que não levam a lugar nenhum. Eu escuto tanta coisa bonita que eu admiro. Eu digo, se eu tivesse essa facilidade para unir com essa revelação que tenho. Mas Deus não permitiu que eu tivesse aquela facilidade, porque eu poderia me corromper com a facilidade. É bom ter o que nós temos. É bom ter esta luz que você vê hoje, da perfeição, da evolução de Deus. Um homem. Quando chega em Brana, Deus é um homem. Deus trabalhou através dos homens nas 7 eras. Mas para ser um homem, ele veio e operou através de Brana. Eu sei que você que não crê em profeta, para você é uma blasfêmia. Mas eu estou te mostrando o que reflete o céu. É um homem. Não é uma teoria, é um homem. Não é uma teologia, é um homem. Os profetas, Deus operou através dos profetas. Manifestou através deles. Mas a perfeição de Deus foi Jesus, um homem. Por isso ele ensinou: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas o Pai que está em mim era o mesmo Pai que está nos céus. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e o Pai somos um. A perfeição num corpo, a perfeição refletindo a graça na terra,
provando que Deus tem graça no céu. Mas quando a perfeição reflete juízo na terra, o que aconteceu em Apocalipse 10:3, bradou como leão, está refletindo juízo na terra, porque nós temos um Deus, juiz, e quer que todos nós venhamos lembrar de sua justiça, da sua vida. Não passaremos, eu gosto de pensar nisso, você não pode ter justiça sem graça. Nós temos muito disso, nós temos muito na igreja, justiça, mas não tem graça. Muitos entre nós, os pastores, justiça para os irmãos, para as irmãs, mas não tem graça. Justiça entre os crentes, mas não tem graça. Isso não vale nada. Você tem que ter a perfeição de Deus, que vem tomando a sua criação e não largando para trás. Não, aquilo ali permanece até hoje. Você precisa disto. Você precisa de reconhecer a graça. Que a graça estava agora em perfeição. Nos dias de William Branham, aquilo passou todos os homens que falaram em Deus, mas quando chegou em Branham, era o homem Deus. Deus era uma carne. Deus era um homem. Deus estava naquele corpo, mesmo gerado pelo sexo, pelo seu pai, pela sua mãe. Mas Deus tinha que ter um corpo no entardecer, para poder refletir através deste corpo. Deus queria mostrar para nós que Ele poderia não fumar, não beber, não adulterar num homem. Porque quando fala, você tem que ser como Cristo. Não bebeu, não fumou, não adulterou. Aí você tem que ser como Cristo. Aí é difícil ser como Cristo, porque Ele era obra do Espírito Santo, mas Deus veio em carne, na sua perfeição, mostrando que no céu Deus é um homem, refletindo na terra, através de um pecador redimido, que Ele pôde tomar em suas mãos, redimir esse homem, tirar o pecado dele, entrar nele, falar através da boca dele, criar. Quem pôde fazer isso? Você sabe que nem Jesus veio aqui e criou, Jesus multiplicou. Quando Ele estava na carne do Alfa, Deus Alfa, Ele multiplicou, Ele transformou. Mas quando Deus veio na carne da perfeição, na sua evolução, que a evolução de Deus é um homem, o que é que Deus disse na boca desse homem? Haja esquilo. Oh, meu irmão, lá no início, esse haja estava lá no Gênesis. Agora, para provar para nós que nós estamos vivendo o fim do tempo, Ele veio com a mesma expressão, porque aqui estava outra vez a perfeição da evolução de Deus, que é um homem. Nós o refletimos de uma forma minúscula, mas um profeta o reflete na palavra completa. Cada profeta no seu dia, eu tenho mostrado isso para você ser claro, cada profeta no seu dia, e Deus em graça, Deus homem, refletindo o céu. Cada mensageiro no seu dia, e no sétimo, Deus carne, Deus em Branham, refletindo o céu. Você viu o que tinha em Branham? Deus falou para ele assim: eles estão nas suas mãos, aquele casal. Deus deu uma visão para ele antes que isso ia acontecer. E eles estão em suas mãos. Faça com eles o que você desejar. Oh, um homem entregue totalmente à vontade de Deus, que Deus cria nesse homem. Será que Deus pode falar para mim? Faça, Osmar, com esse que te persegue, com esse que te critica, o que você quiser. Será que Deus poderia falar para mim? Será que eu não ia falar para ele: fica manco, fica cego, morra? Estou te dando exemplo, porque Deus disse para o irmão Branham: o que você falar vai acontecer.
E quando ele viu aquele acontecimento, daquele casal fazendo cenas de amor, abraçando na frente do povo, tirando a atenção da igreja, o que ele disse? Olha a graça junto com a justiça. Olha, se você pode ver o cordeiro junto com o leão, eu os perdoo. Isso que reflete Deus, filho. É um homem desta forma que reflete Deus. Deus operando através de uma carne, porque ele já passou pela vida botânica, já passou pela vida animal. Agora estamos vivendo a vida de Deus. A evolução de Deus é um homem submisso, sujeito à sua palavra. Que Deus pode dizer para nós: faça o que você quiser, fale. Alguém chega e diz: então diga para o fulano levantar da sepultura. Não foi o que falaram para o irmão Brana? A mesma coisa. Não é isto. Quando Deus diz, é Deus quem diz, fala. Não é o homem dizendo, fala. Foi Deus quem disse para William Brana: o que você falar. Não é um homem dizendo para mim, fala. Mas é se Deus diz para mim, fala, aí eu vou falar. Se ele diz para você, fala. Tem gente hoje que diz que Deus falou e não foi Deus que falou. Tem mulher que diz que Deus mandou ela pregar. A Bíblia é Deus. A Bíblia está dizendo que ela não pode. Ela diz que foi Deus. A Bíblia diz que não. E a Bíblia é Deus. As pessoas, elas são dominadas por mentiras. Porque elas não chegam à perfeição. Elas não veem a perfeição de Deus na terra. Um homem refletindo o céu. Que Deus é um homem. Terminando com essas mesmas palavras. E quando Deus desceu para habitar em nós, ele era um homem. Um homem. Então isto mostra que a perfeição da evolução era Deus, o qual é um homem. Olha, eu só prego isso porque o irmão Brana pregou, porque eu não entendo isso aqui. Eu entendo que o irmão Brana pregou. Se fosse para mim pregar isso e tirar isso, só se Deus me desse mesmo, porque isso aqui eu prego, porque Deus deu para William Brana. Então eu posso pregar, porque está escrito aqui, está fácil, é comer. Come o livrinho, come a mensagem. A perfeição de Deus é um homem, por isso Deus veio em William Brana. Esta é a perfeição que Deus veio. O que significa Brana? Perfeito, perfeição. Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor dá para nós vivermos. E cada dia que o Senhor dá oportunidade, faça-me refletir melhor o céu na minha vida, no meu lar, nas minhas ações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquilo que eu não dou conta, Senhor, eu tenho que aprender a colocar na sua mão, para que o Senhor realize a sua vontade. É o que eu não dou conta, é o que eu acho que não tem conserto, que não tem jeito, que eu não posso fazer e que ninguém pode fazer por mim. Eu tenho que colocar na sua mão, porque tu és especialista em tudo, para nos dar o momento prazeroso de viver aqui, refletindo o céu, no falar, no comer, no viver, no olhar. Queremos refletir o céu no lar, na rua, na igreja, agora através da internet, refletir o céu, Deus em cada um de nós. Obrigado por tudo, Pai. Que o seu povo tenha luz desta palavra cada dia mais e possa cada um viver desejoso de refletir Deus, deixar a vida leviana, mundana e refletir Deus, a vida de santidade. Exatamente porque o céu é um homem, Deus é um homem, diz o seu profeta. E nós cremos que sempre é o homem, Deus santo, que desce e opera em homens, mudando a vida dos homens e operando na vida deles. Obrigado. Abençoa meu irmão, minha irmã. Tira de nós qualquer mal. Afasta da nossa mente, do nosso coração, qualquer prejuízo, qualquer condenação. E ajuda-nos a perdoar e ser perdoados. Viver uma vida descansada
em sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Depois que venceu e que ele tem H.E. E isso faz parte do nome de Deus. Você sabe que foi revelado, mas só será dado para quem vencer. E quem vence tem nome mudado, só quem tem ganhado é quem vai saber. Jesus é Brana, Jesus é Brana, é o novo nome que ele tem. Jesus é Brana, nós somos Brana. Jesus é Brana, eu sou também. Esse nome está dentro das leis e é para agora, não é para depois. E foi o William Brana que disse, no primeiro selo foi que ele falou. Jesus Cristo já tinha ganhado o nosso amado quando ele partiu. E Jesus agora é Brana, foi o esse nome que ele subiu. Jesus é Brana, Jesus é Brana, é o novo nome que ele tem. Jesus é Brana, nós somos Brana. Brana, eu sou também. Hoje Brana é uma família, e que maravilha é nela nascer. E quem nasce é privilegiado e fica selado com esse poder. E já dentro da família Brana, a graça emana pra você também. É um filho que foi adotado, não está envenenado no nome que tem. Jesus é Brana, Jesus é Brana, é o novo nome que ele tem. Jesus é Brana, nós somos Brana. Jesus é Brana, eu sou também. Jesus é Brana, eu sou também. Irmão Ednei, irmão Marcos Lemes da Silva, em Rio Negrinho, Santa Catarina. Irmã Márcia Lemes também, irmão Eloí, irmão Ronei, irmã Hilda e irmã Roseli e as crianças, todos em Rio Negrinho, Santa Catarina. O irmão Haroldo também, em São João Batista, manda o seu alô, Deus abençoe. O pastor Sinival, né, estamos todos em conexão. E também pede para dar um aviso que agora, dia 1º de agosto, sábado e domingo, já estarão retornando com os cultos. Pastor Sinival mandando um aviso aí, né? Isto. Não sei como é que... Pode aí, pastor Sinival? Nós estamos em São Paulo aqui também, aí. Ué. Eu estou ficando mineiro aí. E Deus abençoe, pastor Sinival. O irmão Rafael em Castanhal, a família do irmão Cosme também, sempre conectada conosco. O irmão Neres em Goianésia, no Pará, Deus abençoe, irmão Neres. O pastor Josué, também conectado conosco lá em Manaus, Deus abençoe, pastor. E o irmão Natanael em Castro, no estado do Paraná, também conectado com sua esposa e família. E um pedido de oração só pela irmã Zenaide,
oração em agradecimento pelo aniversário do irmão Deuclides. Completa hoje 80 anos de vida, pastor. Deus abençoe o irmão Deuclides. Creu mesmo na palavra, né? Tem lutado, vencido, e está vendo nós lá claramente na sala dele, né? Deus te abençoe, meu velho. 80 anos? 80. Eu vou fazer 70 e ele já 80. É muito ânimo, né? Deus te abençoe, meu irmão. Muitos anos de vida para nós vivermos juntos aí, adorando a Deus. Pai Celestial, conceda graça, força a todo o seu povo que depende de Ti. Dê a Tua bênção, irmão Deuclides, nesses 80 anos que o Senhor tem dado a ele, tem dado graça, força, ele tem passado por tantas fé, mas ultimamente ele tem crido na terceira puxada e tem dedicado sua vida ao Senhor. Completa a obra na vida dele, Pai. E todos os meus irmãos, por toda parte, sejam abençoados, tenham paz, tenham alegria, tenham satisfação de viver a sua palavra. No nome de Jesus Cristo, sejam curados aqueles que estão doentes. Receba a cura divina que Jesus te deu aquele dia no Calvário. Amém. Amém. Glória a Deus. Parece que tinha alguma coisa que teria que dar algum anúncio, lembra? Que a gente falou que seria bom a gente avisar aqui. E me passou também. E acabamos não esquecendo, né? Mas amanhã tem mais, quem sabe nós lembramos até amanhã, tem mais um culto em adoração ao nosso Deus. Eu aguardo você. E uma das coisas que eu quero sempre alertar vocês para falar comigo, se vocês podem me ajudar na minha preferência, né? Parece que eu tenho que dar preferência para vocês, né? Mas se vocês puderem me ajudar na minha preferência, eu prefiro que você manda pequenos textos e pequenos áudios. Nunca telefonar direto, certo? Nunca telefonar direto. Muitas vezes o som não é bom, eu tenho dificuldade para poder captar na hora, através do telefone. E se está ali no pequeno áudio, a gente retorna, ouve outra vez, certo? Quer que vocês entendam. Falou, meus irmãos? Olha, é uma bênção poder atender todos vocês. Só estamos dando estas restrições porque isso ajuda a gente. Vocês gostam de ajudar velho, não gostam? Então ajuda. Então, ajuda em pequenos textos, certo? E pequenos áudios. Sim, pequenos áudios. Porque você não vai querer mandar um áudio aí, 10, 15 minutos, né, irmão? E a gente tem que aprender a resumir o que nós temos. Resumir os assuntos. Esses cultos que estamos fazendo agora está até bom, né? Estamos resumindo as pregações, só que acaba pregando duas vezes. Eu prego no começo e no fim, né? Resumindo, né? Mas a gente vai aprendendo mais alguma coisa, e isso é bom. Eu espero que vocês aprendam também a usufruir do direito do WhatsApp, né? É só uma palavrinha, é um pequeno áudio que cada um manda um para o outro. Isso dá ânimo para a pessoa, que a pessoa abre ali e vê um áudio de 10 minutos, acho que ele não tem tempo para ouvir 10 minutos, aí vai marcar o horário que ele pode ouvir aqueles 10 minutos, que não tem ninguém para atrapalhar, entende? É assim, então, esquece, tem hora que esquece, e quando você manda em texto, é o que eu queria lembrar, quando você vai fazer qualquer pedido de oração, é texto, não é áudio. Se você manda áudio aqui para o irmão Rogerinho, ele não tem tempo de ouvir, está ouvindo a pregação, filho. Ele não tem tempo de ouvir, certo? O áudio. Aí teria que estar em outro lugar para poder ouvir o áudio. Não, você manda um pequeno texto. Oração para fulano de tal. Por favor, não deixe sem pôr o nome da pessoa que você quer que ore. Tem hora que a gente vai orar, não sabe qual o nome da pessoa. A gente ora para a irmã, ora para o irmão, assim, certo? Porque não tem o nome. Então, oração para o fulano de tal, a criança fulano de tal, mostra menino ou menina, e a idade, pelo que você faz, que é menino a gente já sabe, é fácil, jovem, você sabe, a gente tem facilidade para poder tomar aquilo e fazer uma oração. E vocês crerem na oração da fé, mesmo escrita. Certo? A oração da fé escrita. Tem hora que a gente está em lugares, mesmo conversando com irmãos,
e naquele lugar a gente tira um tempinho para poder fazer uma oração em escrito para mandar para você. Outra hora a gente tem que ir lá no quarto fazer uma oração para poder te ajudar, certo? Então a gente vendo que o caso parece ser mais grave, então a gente sempre procura ir a um lugar mais recôndito, mais seguro, para a gente poder falar com Deus para você, certo? E tem hora que a gente não pode falar certas palavras em certas orações perto das pessoas. Então, e você sabe que o WhatsApp e Facebook, isso daí tá, todo mundo, a gente fica o dia inteiro examinando isso daí e atendendo os irmãos o dia inteiro. E desculpe aqueles que a gente falha, os irmãos têm que entender, e entender muito, irmãos, que quando não te atende, fique em paz. Eu gosto de gente que nem o irmão Moisés, né? Mandou, não atendi. Ele diz, ó, Deus já me abençoou, que eu já mandei o pedido, então já fui abençoado. Eu quero que você crê desse jeito. Vamos tomar uma pessoa que crê, para a gente poder crer assim. A verdade é esta. Eu pedi uma oração. Eu não sei o que aconteceu. A pessoa pediu uma oração de que perdeu os documentos, a carteira. Eu terminei a oração, ela vem já achando a carteira. Talvez já achado antes de orar. Certo? Talvez tinha achado antes de orar. Mas eu estava notando isso. Acabei de orar, logo em seguida fui olhar ali, já achamos a carteira. Então já podia ter achado antes de orar. Só da pessoa fazer o pedido de oração, Deus vai e atende. Deus usa o humano, que era outra coisa que eu quero falar ainda, deixa para amanhã. Deus te abençoe e amanhã temos mais um pouquinho. Falou, meus irmãos. Boa noite, Brasil, Portugal, Luanda na África, Moçambique. Vamos lá. Nós temos Londres, Deus abençoe, na Espanha, Estados Unidos, você lembra o irmão Elias? Na Flórida, Estados Unidos, Deus abençoe. E tem mais gente aí, em outros lugares que a gente não lembra o nome, Tete, Chimoio, como? Caia isto. E assim tem, é muito bom, esses irmãos que lá na capital de Maputo, né, em Moçambique, Deus abençoe todos vocês. É bom que vocês sempre tenham a sua decisão para com Deus, para com a palavra. A Samara, Deus abençoe a Samara, que ontem fez mais um ano, né? Está alegre porque fez mais um ano. E nós também, porque cada um que faz mais um ano é uma benção, né? Está escutando, né? Ei, glória, hein? Então, Deus abençoe. Deus abençoe os demais também. Falou todos os nossos irmãos, os meus filhos. Eu sei que a gente deve uma gratidão para os irmãos que sempre me ouvem, que sabendo que muitos filhos meus não seguem a fé, mas respeita a fé, respeita a crença, né? Não na prática, não respeita, mas respeita a fé da gente, e são pessoas amáveis que respeitam pai e mãe, certo? Então, a gente é agradecido a isso, e agradecido aos irmãos que sempre falam bem deles, né? Que aqueles, se vocês encontrar com eles e conversar, você vai sentir bem com cada um, mesmo que não está, porque os filhos de Samuel também não estavam ali, não seguiam a mesma fé. Os filhos do irmão Brano não seguiam a mesma fé no tempo, né? Billy Paul, que estava com aquela dificuldade ainda e seguia. Sempre tem esses problemas, mas hoje todo mundo está aí. Eu espero que os meus filhos não venham servir a Deus depois que eu morro, né? Teria que fazer a coisa tudo antes, né? Vamos alegrar o velho, né? Vamos para a igreja, vamos servir a Deus, vamos mudar de vida, vamos mudar de natureza. Mas eu não forço ninguém. Eu só oro e deixo na mão de Deus. Não fico também martelando a cabeça de ninguém, não. Vocês têm que saber disso. Eu acho que é impróprio. Toda hora querer falar para a pessoa servir. Tem tanta gente que a gente sabe que luta para o outro servir a Deus, depois eles mesmos não servem. Então, não adianta. Não adianta a gente lutar para os outros servir. Eu não luto para a minha família servir. Eu dou exemplo, procuro ver se eles se decidem a palavra de uma forma simples, normal, sem eu ficar acuando. Tem que ser crente porque você é filho de pastor. Tem nada. Não tem que ser crente porque é filho de pastor. Tem que entender. Vocês vão ter que entender, só se não entende a Bíblia. Desde o início foi assim.
Entende? E talvez estes vieram assim para poder derrubar outros. E eles entram e vocês caem. Esse que é o problema. Tem uns que vão ser salvos e outros perdidos. Por quê? Porque ficou olhando muito vida de filho dos outros. Não é só filho de pastor, não. Filho dos outros. Olhe para os seus filhos. Peça misericórdia para os seus filhos. Compadeça de seus filhos. E se a gente ainda não está bem, compadeça de si mesmo. Peça misericórdia a Deus. Senhor, salva a minha vida. Antes que eu tenha vontade que meus filhos sejam salvos, salva a minha vida. Muda a minha vida, muda a minha natureza. É isso que nós queremos. Porque aí queremos a obediência dos filhos aos pais. Mas os pais também têm que amar os filhos. A Bíblia diz para os pais não provocar ira nos filhos. Então os pais têm que aprender a falar com jeito, com amor, com dedicação. Tem justiça, mas tem graça. Então não vamos ficar trabalhando. O cordeiro sai do trono, aí fica batendo o peito. Quer dizer, falta graça, minha irmã, falta graça, meu irmão. O cordeiro saiu do trono, mas para ele sair do trono, ele venceu o papel de graça dele. Para você poder fazer o que você quer fazer como leão, vença seu papel de graça. Deus está te dando oportunidade para perdoar sua irmã, seu irmão, seus filhos, seu vizinho, os incrédulos que estão ao seu lado, e não ficar jogando praga neles, não. Que muitas vezes se alegra com a desgraça dos outros. Não é? Então a gente tem que aprender a pedir misericórdia para cada irmã e irmão, porque estamos numa era que o cordeiro converteu em leão, mas sempre o cordeiro acompanha o leão. Até nas bodas do cordeiro. Entende? Acompanha. Vocês têm que entender isso. Isso quer dizer natureza. E essa natureza está em mim e está em você. A mesma natureza que perdoou no céu, no trono, desceu para a terra, foi um homem. E está em homens agora para poder perdoar um outro. Deus os abençoe. Irmão Moacir, Deus abençoe, irmão Moacir Londrina. É muito bom ter irmão Moacir conosco e tanta gente por este Brasil, né? Por esse mundão que estão servindo a Deus. Eu te agradeço mesmo por você gastar o seu tempinho e ficar na beira do seu computador e com o seu celular na mão, ouvindo esse tempo todo o nosso culto. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo e dá mais um tempinho para Deus amanhã e estaremos aqui falando com você a partir das 7 da noite, se Deus quiser. Boa noite.